Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Começando pelo exterior, o discurso de Powell, na Câmara dos Representantes dessa vez, teve autocorrelação fortíssima com a do Senado. O único tema que acabou ganhando mais espaço foi com relação ao ciclo eleitoral. O presidente reforçou que as decisões do Fed são tomadas com base em dados e disse nunca ter notado nenhum sinal de queda cognitiva nas reuniões que teve com Biden. Por outro lado, o atual presidente dos Estados Unidos segue perdendo espaço na disputa, inclusive de dentro do próprio partido. Ontem, tanto uma das figuras mais importantes dos democratas quanto um importante arrecadador de fundos se mostraram contrários à reeleição. Enfim, esse ainda parece ser um assunto longe de ser encerrado, mas é importante lembrar que o prazo para tomar a decisão sobre a possível troca de representante está chegando ao fim. Agosto está logo aí e tem um custo importante de incerteza e transição. De toda forma, o clima de lua de mel segue prevalecendo por lá. Powell falando de forma mais moderada e a perspectiva de um CPI melhor do que o esperado anteriormente acabaram fazendo preço ontem. Puxada pelas empresas de tecnologia, tivemos mais uma sessão de recorde de fechamento do S&P e Nasdaq. E os Treasuries tiveram queda disseminada. Vindo para o Brasil, tivemos duas atualizações bem relevantes. A primeira foi a divulgação do IPCA de junho, que veio bem abaixo do esperado, em 0,21%. Com isso, o acumulado em 12 meses volta a acelerar para mais de 4%, após ter atingido a mínima do ano em abril. Apesar de ter sido a principal contribuição inflacionária, a grande surpresa baixista veio do grupo de alimentos, que tiveram uma pronta recuperação das enchentes no Rio Grande do Sul. Qualitativamente, a melhora disseminada dos núcleos segue reforçando um cenário desinflacionário robusto no curto prazo. Houve desaceleração em todas as medidas subjacentes e quando olhamos diferentes métricas, boa parte tem oscilado próximo à meta de 3% na média dos últimos 3 meses. Dito isso, aos olhos dos juros, reforçamos que o nosso desafio não é a inflação corrente, mas sim as expectativas à frente. Um mercado de trabalho aquecido e com rendimentos crescentes, hiato do produto mais apertado, inflação de serviços pressionada, desancoragem das expectativas, riscos fiscais e a desvalorização da moeda ainda seguem no nosso balanço de risco. Mas enfim, a leitura desse IPCA benigno ajudou a acalmar a possibilidade de alta de juros nesse ano e nos deixa mais confortável em ficar nos atuais 10,5% até o fim do ano. A grande questão passa a ser se terá espaço para cortes em 2025. E se sim, quando? Aqui também entra em jogo a nova composição do BC. Enfim, veremos. Para os mercados, esse qualitativo até gerou uma euforia no início da sessão, mas foi se esvaziando durante o dia. E aí, praticamente tudo fechou de lado com um leve viés positivo. Apenas os DIs acabaram se empolgando mais. Bom, o grande motivo para a perda dessa animação ao longo do dia foi no fronte fiscal. Vinha comentando com vocês nos últimos diários que temos ido para uma discussão muito mais construtiva, mas sem nada definido até o momento. O ceticismo diminuiu e empolgou recentemente, mas até quando? Ainda tem prêmio embutido. Toda essa indefinição da reforma tributária mostrou que a discussão parece estar longe de terminar. Ainda, em paralelo, temos o projeto das dívidas dos estados e a compensação da desoneração da folha de pagamentos. Aqui, ao que tudo indica, acabou ficando para a semana que vem. Enfim, foi justamente essa incerteza toda, ainda muito baseada em promessas, que pesou contra para o mercado. Mas aí, no fim do dia, Lira deu uma tesourada nas contestações e a Câmara aprovou o primeiro texto base por 336 a 142. O texto aprovado propõe que, a cada 5 anos, sejam avaliados os dados de arrecadação do IBS e CBS. Caso a alíquota identificada for maior que 26,5%, o Executivo deve enviar um projeto de lei para reduzir a alíquota, com validade a partir de 2032. Agora está aberto para destaques, sugestões de alterações no texto, mas o relator aceitou colocar carnes na cesta básica e isenta de impostos. A votação do segundo projeto ficou para o dia 12 de agosto. Veremos. Para hoje, o grande destaque é o CPI de junho dos Estados Unidos. Ainda sigo vendo uma pressão altista, principalmente vindo dos núcleos, mas o mercado parece estar bem confortável. Além disso, conheceremos os dados do comércio brasileiro em maio. Levando em consideração o impacto significativo das enchentes no Rio Grande do Sul, vemos uma queda tanto no restrito quanto no ampliado.
Para fechar, Brasília ainda parece estar bem movimentada. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!